Olá! Costumamos dizer, essa pessoa é culta, ou chamamos um determinado lugar de espaço cultural, ou então dicas de cultura, como a gente diz aqui comumente na TV Câmara Jacareí. Essas são expressões que fazem parte do nosso dia a dia, mas nem sempre a gente reflete no seu real significado. Afinal, o que é cultura? E mais, a cultura é para as massas? Está começando o seu TV Câmara Entrevista e hoje o tema é esse mesmo, cultura de massa. Sobre isso eu converso com a Daniela Jacobasco, que é linguista com mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação, e também com Elton Rivas, que é jornalista, mestre em Estudos Culturais e doutor em Comunicação e Semiótica. Sejam bem-vindos aqui ao TV Câmara Entrevista. O Elton aqui, seja bem-vindo, Elton. Você que mal conhece esse programa. Sim. Estou aqui cercada de gente importante hoje, mas a gente está falando de dicas de cultura, espaço cultural. A gente usa essa expressão muito comumente, cultura. Afinal, eu nunca soube definir isso. O que é cultura na visão de vocês? Bom, primeiro agradeço o convite, também uma honra, um prazer estar aqui na TV Câmara de Jacareí, participando desse programa, e vamos tentar conversar de uma forma aí simples, né? Bom, cultura é tudo que o ser humano produz, faz, pensa, então vai desenvolvendo suas múltiplas áreas aí de conhecimento e de atuação. A gente tem uma sociedade tem uma cultura e dentro dessa cultura outras culturas, né? Então nós somos os seres humanos eles somos um ser de cultura, de troca, de comunicação. Então, cultura é tudo que a gente consegue, ao longo do tempo, acumular e transmitir de geração para geração. Hoje em dia, a gente pode falar que a gente tem uma cultura de educação que seja formal ou informal, tem a cybercultura, tem a cultura da religião, cada religião vai ter sua tradição, sua cultura. Então, cultura tem muito a ver com tradição, com acumulação de conhecimento e transmissão dessa acumulação. E todas essas características vão se unindo de forma a moldar o que a gente conhece das nações, dos povos e dar características para esses agrupamentos. Mais ou menos por aí, né? A gente trabalha às vezes com uma ideia equivocada de cultura, confunde cultura com erudição, né? Com formação, com educação formal. Então uma pessoa que estudou mais, ela é mais culta ou menos culta, e isso é uma forma equivocada de interpretar a cultura, né? A cultura enquanto conceito antropológico, como a Daniela apontou, é esse conjunto de conhecimentos, né? Eu, como venho da semiótica, a gente fala de signos, né? Coisas que geram significado, a nossa capacidade de subjetividade, né? A interpretação que a gente dá para as coisas, a linguagem, tudo isso é cultura. A forma como a gente se veste, a comida. Então a cultura num conceito mais amplo seria tudo isso, né? Essa capacidade enorme que a gente tem de gerar signos, né? E gerar significados para as coisas. Quando a gente faz essa discussão de culto ou inculto, geralmente a gente está trabalhando com uma perspectiva da cultura que tem a ver com a capacidade de conhecimento, vamos dizer assim. O grau de instrução. Grau de instrução. E daí que vem o equívoco, da gente às vezes achar que determinada expressão de cultura é superior a outra. Ou que determinada cultura é melhor do que a outra, ou porque lá não sei em qual país eles são mais cultos do que a gente. Mas vem de uma compreensão equivocada do conceito de cultura. Certo. E quando a gente fala de cultura de massa, cultura para as massas, o que é isso? Bom, é um pouco essa discussão, né? A princípio, existia um preconceito com a cultura de massa. Até se perguntava, não, mas isso é cultura, né? Então, tinham lá os estudos da Escola de Frankfurt, talvez alguns... Poxa, mas isso não é cultura? Então, porque tinha muito essa concepção da cultura como erudição, como uma identificação da cultura somente como alta cultura. E não simplesmente como essa capacidade de simbolizar do ser humano e de trocar nesses símbolos, né? Então sempre, pelo menos nos estudos também das ciências humanas, a cultura de massa ela começou a ser estudada muito tardiamente em relação a outros estudos sociológicos, antropológicos que já tinham muita tradição.
né? Sobretudo os de televisão, que ainda eram os mais relegados. Não, isso não é coisa de qualidade, né? Então, cultura de massa, a princípio, começou a ser identificado com um produto de baixa qualidade. Então, algumas décadas de muito estudo e muita pesquisa para que a gente pudesse questionar essa ideia, né? E felizmente hoje já há um consenso nas ciências da comunicação e, em geral, acredito nas ciências humanas, embora ainda existam alguns preconceitos e algumas resistências, né? No estudo, por exemplo, da telenovela. Então tem gente que acha que não, é legal estudar literatura, alta literatura. Não, novela não é um produto para você estudar na ciência, na academia, né? Fazer um estudo científico. Enquanto que não, se a gente olha para o Brasil, por exemplo, né? Uma sociedade de cultura muito oral, muito oralizada. A televisão tem uma importância enorme, né? Tem estudos que mostram que há mais televisões nos domicílios do que geladeiras, refrigeradores, né? Então é de muita importância. Como que eu não vou refletir sobre como é que esse produto televisivo reflete a minha sociedade e ajuda a transformar essa sociedade, né? Eu acho também muito longe demais. Eu concordo. Eu acho que muito também desse preconceito com a cultura de massa, que a cultura de massa ela está muito ligada à questão da tecnologia, né? Lá no início do século XX, então a capacidade de você pegar um conteúdo e levar para um número maior possível de pessoas, né? Ganhando aquela noção de público. Não, a massa é aquilo que a pessoa de classe A, B, C, D e E vai gostar. Então acaba que você tem um discurso mais homogeneizado, você vai facilitar o conteúdo ao máximo, né? Você pega os filmes, né, de super-herói, por exemplo, são expressões da indústria cultural, qualquer público pode gostar, um intelectual, uma criança, diferente de um filme de arte, que você precisa ter alguma referência de alguma coisa. E eu acho que essa questão da tecnologia, ela, a princípio, lá no começo, ela acabou gerando essa noção de que isso não devia ser coisa boa na questão da qualidade, porque era muito fácil o acesso. Então, acho que tem um preconceito de origem em relação à cultura de massa. Depois, é claro, também eu acho, não sei se a Daniela concorda, que a cultura de massa também ela foi apropriada, ela vai deixando de ser uma expressão da massa e ela vai sendo fabricada também por um interesse comercial, de venda, de mercado, então que vai determinar determinadas modas, ou aquilo que vai vender mais, e que isso tem consequências negativas, é claro. Você tem muito pouco espaço para inovação, você tem a repetição das mesmas fórmulas, você vai ver filme que está na 8ª, 9ª, 10ª sequência, remake, né? Para dar um exemplo bem pop, né? O Homem-Aranha nos últimos 15 anos ele já teve 4, 5, sei lá, 3 remakes. Já não, tem que fazer um reboot porque o público já quer uma novidade, o público envelheceu, você já precisa fazer. Isso são características que são mais ligadas à questão, acho que industrial da cultura, do que propriamente do conteúdo. E aí talvez isso faz com que a gente tenha essa visão da comunicação, da cultura de massa como algo menor, algo que é feito só para vender. Mas como a Daniela muito bem aponta, ela comunica, né? Ela gera os valores, ela também é a expressão dos valores de uma sociedade. Eu concordo totalmente com o Elton. Essa é a característica da indústria cultural, né? Fabricar os seus produtos e tentar atingir um público mais amplo possível. Até é muito difícil fazer isso, acredito, né? A telenovela no Brasil, por exemplo, é um produto que tem mais uma longa duração e maior amplitude aí de faixa etária, classe social, grau de instrução como receptor, né? Agora, a gente não pode, eu acho, correr o risco, né, de subestimar ou de achar que porque determinada pessoa consome determinados produtos, dos filmes de Hollywood, ou telenovelas, ou mexicanas, ou brasileiras, o que for, porque ele consome aquilo, ele tem um ponto de vista limitado sobre a vida. Não, ele pode consumir e gostar do funk e gostar também de ir numa galeria de arte. Hoje em dia, a subjetividade é construída de uma maneira bastante ímpar, né? São muitas possibilidades que um sujeito tem para compor o seu repertório cultural. Então, a gente não pode, e aí a gente, enquanto pesquisador, ou enquanto também
sei lá, estou no marketing, estou em fazer alguma pesquisa de mercado, eu preciso conhecer melhor o meu público-alvo, o meu público apto, receptor, etc. Né? Então, eu não posso subestimar, achar que porque ele consome determinados produtos, ele vive dentro daqueles limites. Não, hoje em dia há muitas possibilidades, há muita diversidade na composição. Mas, sem dúvida alguma, se a gente olha só para os canais, por exemplo, abertos, a gente vai ter essa repetição de programas, a gente vai ter algumas limitações, porque também é caro produzir, essa indústria, para ela se manter, é alguma coisa bastante complexa, cada vez mais, né? Antes a gente pensava em produtos da indústria cultural, como sendo a novela, como você falou, essas músicas bem populares, né, o funk, algumas músicas assim, que vêm da periferia, assim, são produtos da indústria cultural, ou algumas pinturas de Romero Brito, que a princípio eram pinturas, hoje tudo virou Romero Brito, camiseta, pecinhas de mobiliário, tudo virou Romero Brito. Mas com a tecnologia, a gente tem novos produtos da indústria cultural, na opinião de vocês? Existem, por exemplo, videozinhos que viralizam por aí, é um novo produto da indústria cultural. O que a gente tem de produtos novos da indústria cultural que, por exemplo, na minha época de faculdade a gente não estudava. A gente estudava que era novela, era algumas músicas, alguns estilos de música e era alguns tipos de pintura. Quais são os novos produtos da indústria cultural que a gente tem com o avanço da tecnologia? Nossa, agora com a cybercultura, eu não sei, não sou estudiosa da cybercultura, mas eu acredito que isso também vai ampliar todos os espectros aí, de todas das tendências de informação, de entretenimento, novas linguagens começam a aparecer, que misturam linguagem de televisão com cinema, com linguagem de internet, que é uma coisa nova, que ainda está sendo construída, né? Acho que há 10 anos, se a gente tivesse essa discussão, eu lembro que eu participei de discussão que a discussão era se a internet era veículo de massa ou não, em relação por causa do acesso, que apesar de muito se falar, há 10 anos, acho que menos da metade dos brasileiros tinha acesso à internet. Hoje esse número está muito grande, a gente está falando do universo, o Brasil tem mais celulares do que população, tem mais aparelho celular do que gente. E a maior parte dessas pessoas não estão mais acessando a internet no computador. A gente acessa a internet nos dispositivos móveis, né? O celular, o tablet. Mas ainda assim, a gente acha que tem muita gente que está com acesso, não é tão grande esse acesso e a qualidade do acesso também é algo a ser superado, né? A banda larga no Brasil, ela é muito inferior à média de qualquer outro país industrializado no nível que o Brasil é. Mas sim, a gente tem essa tendência cada vez mais de migrar para a internet, e o que a gente vê é a internet também ditando novos padrões para a televisão, né? De um tempo para cá, se você olhar hoje as grandes figuras que você tem do humor, o que está sendo feito mais de inovação na televisão, veio da internet. São pessoas que surgiram lá, humoristas, blogueiros, vlog, youtuber, e eles estão indo para a televisão. O que mostra que, apesar de todo o sucesso da internet, a televisão ainda é o grande veículo, na minha opinião, da comunicação de massa no Brasil. Então os caras fazem alguma coisa, mas eles vão para a TV. Ainda, apesar de que também a gente começa a ver o movimento inverso. De apresentadores de TV, por exemplo, eu não me lembro agora, uma garota do Globo Esporte, lá de Minas, que saiu da TV para montar o seu canal no YouTube, porque ela tem mais liberdade de linha editorial. Então acho que as coisas começam a se misturar nesse momento, né? A televisão já não é mais só um aparelho também, que você... Com a Smart TV, você tem um outro jeito de ver televisão, Netflix, quer dizer, a gente está num momento vai se transformar muito ainda, né? Muito. Ela tem uma linguagem, em termos de linguagem, ela tem alguma coisa mais consolidada, mas isso também vai se transformar a partir do momento que novos dispositivos e mecanismos de acesso e consumo, sempre a gente está falando, mas a gente sempre esquece um pouco dessa relação com o consumo, não só de bens simbólicos, mas de bens materiais mesmo, porque em grande medida essa indústria cultural, ela também fabrica modelos, né, que as pessoas querem ver, querem ser como aquele ator, aquele protagonista, ou querem ser como aquele apresentador, e usar uma roupa parecida do jogador de futebol. Então, tudo que ela vê na televisão, de alguma maneira, vai movimentar ali o consumo, vai movimentar tudo isso.
A internet, claro, não é mais a massa no sentido de um comunica para muitos, né? Todos se comunicam ao mesmo tempo, tem muita experimentação, mas é claro que essa indústria cultural vai invadir esse espaço de forma oficial mesmo, então vai ter cada um sua plataforma e vão ter aí os acordos e as brigas comerciais e as concorrências. Agora, eu não sei, eu também não transito muito nesse campo de pesquisa, eu fico mais na análise discursiva dos produtos mesmo, no caso dos produtos de ficção, de teledramaturgia. Né? Já que a gente está falando de teledramaturgia, e aí eu fiquei super curiosa, eu vi que você tem... Você fez uma análise da masculinidade em uma certa novela que é A Favorita. A Favorita. Isso. Sobre isso a gente conversa depois, mas eu queria saber, na sua opinião, Dani, como é que é esse lance da novela como produto cultural? A novela, ela imita a novela, ela dita como vai ser a vida das pessoas. Eu sempre tive essa curiosidade, porque parece que o que acontece na novela, a gente acaba fazendo fora. A gente acaba imitando alguns padrões da novela. Ou não? Como é que quem pensa na novela, ela pensa o seguinte: eu vou fazer para ditar o padrão que vai ser lá fora, ditar a moda que vai ser, ou a novela, ela está simplesmente imitando o que já acontece na sociedade? Vou dar um exemplo. Houve, há um tempo atrás, uma discussão muito grande de que a novela estava erotizando as crianças. Uhum. E aí houve uma outra discussão dizendo que não, as crianças já estão erotizadas. A novela só está imitando o que a sociedade já acontece na sociedade. Nossa opinião, e aí, quem que nasceu primeiro? É o ovo ou a galinha? A novela, ela dita, principalmente no nosso contexto de Brasil, que a novela é muito forte, ou a novela, ela apenas imita o que a sociedade já está fazendo? Uhum. Eu costumo, utilizo um autor que chama Bakhtin, e ele estuda a questão do signo, da linguagem. A gente estuda e faz claro, ele é de uma época que não se estudava a televisão, mas de alguma maneira os estudos dele sobre linguagem, sobre discurso, a gente pode utilizar para observar esses produtos da nossa televisão. Então ele costuma dizer que o signo reflete e refrata as mudanças da sociedade. E a telenovela, ela vai fazer isso exatamente, ela vai refletir e ela vai refratar. O que exatamente isso quer dizer? Ela vai refletir, a nossa sociedade é assim, então tem machismo na nossa sociedade? Tem, dá para falar que não tem? Não dá, todos sabemos que existem muitas práticas machistas, tanto de homens quanto de mulheres, né? Então, ela reflete, mas ela vai tentar transformar isso também. E ela vai tentar transformar a partir do nada? Não. Existem alguns setores da sociedade que então, a gente não tem uma sociedade totalmente homogênea, né? A indústria cultural passa pra gente essa impressão de homogeneidade, mas a nossa sociedade é muito diversa e heterogênea. Então, o que eu acho que a telenovela acaba fazendo é dar visibilidade para determinadas tendências que ainda não estão como práticas generalizadas, mas ela olha para essas práticas e ela atribui algum sentido, algum valor a essas práticas e coloca para o público. Às vezes elas são bem-vindas e aceitas e imitadas, reproduzidas, ajuda a transformar, ajuda a entrar no debate, como acredito que nessa questão da relação de gênero, da igualdade entre homens, mulheres, da questão da homossexualidade, eu acredito que a telenovela promova muito esse debate, que foi mais o que eu estudei, inclusive. Né? Agora, algumas coisas não adianta, ela vai refletir, ela também vai apresentar posturas machistas, por mais que ela não queira ser ou queira discutir ou desconstruir o machismo. Né? Então vai ser uma mistura, não existe alguma coisa, uma intenção pura, alguma coisa que se realize. Então, e também é uma imprevisibilidade, a gente quando programa um discurso, uma enunciação, a gente nunca sabe, a bem da verdade, como é que isso vai ser recebido e como que vai repercutir. A gente sempre foi acostumado, eu lembro quando eu fiz faculdade, que os meios de comunicação, né, eles impõem, né, os conteúdos, eles impõem, e a gente cresce com essa percepção. Mas hoje fica muito mais claro do que mais do que impor, é lógico, existe uma intencionalidade nos meios de comunicação, no jornalismo que é produzido, tem um viés político, essa ideia
de neutralidade, assim, não existe esse conceito da verdade. A gente tem objetividade, a gente tem algumas questões assim, com os quais a gente tem como referência daquele conteúdo que você está, a verossimilhança dele. Mas eu acho que muito mais interessante, acho que a gente precisa começar a pensar, não em termos de que os meios de comunicação impõem. Eu acho que os meios de comunicação, eles propõem muita coisa. Né? Uma grande prova é você observar o teu gosto. Né? Se eles impusessem mesmo, realmente, eu seria telespectador do Big Brother e eu viria o pobre do Luan Santana. Ele está até no refrigerante que eu tomo. Tem ele lá me propondo que eu consuma ou que eu dê a ele o status de grande astro da música brasileira. E eu nunca escutei. Então, assim, a gente tem, assim como tem muita coisa que eu escuto que muita gente também não gosta. Então, a gente navega nesse processo, né, do que a mídia está propondo pra gente. A gente tem adesão com alguns conteúdos e outros não. E o fato da gente aderir a um conteúdo não significa também que a gente vai interpretar ele do mesmo jeito que as outras pessoas interpretam, né? Por exemplo, eu gosto muito de filme de super-herói. Eu falo às vezes pro aluno, o aluno acha engraçado. Eu gosto de ver novela. O professor fica vendo novela não presta, né? Mas de que jeito que eu vejo a novela? O que eu estou vendo na novela? Que conteúdo que eu estou vendo na novela? Como é que eu estou interpretando aquilo? Isso. Aí vai, né, a Daniela, doutora em mediação, recepção, ela sabe isso melhor que eu. Gente, a gente vai dar uma pausinha. Depois a gente continua nesse assunto de novelas e de indústria cultural, de comunicação de massa. Vamos dar uma pequena pausa no nosso assunto sobre a cultura de massas e a indústria cultural, consequentemente. Mas voltamos no segundo bloco, continuando esse nosso bate-papo. Não saia daí, o TV Câmara Entrevista volta já.